Das minhas lágrimas de amor cria um mar que existe entre nós dois para nos unir e separar. Este é o podcast Cartas de Rio e Lisboa, 1807 a 1822, um projeto realizado com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Quem vem acompanhando a série já sabe como funciona, e quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, e eu sugiro que comece pelo episódio 1 e venha seguindo em sequência para poder acompanhar melhor a nossa história. Esperamos que vocês se divirtam. Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1808. Querido irmão, eu não canso de me impressionar com a coragem, audácia e loucura do nosso povo português. Hoje estamos em festa por aqui por conta de um acontecimento extraordinário. Não só por singular na rotina daqui, como singular na história do mundo. Só consigo imaginar que os portugueses são descendentes de Jasão, pois o que te conto aqui é o testemunho dos argonautas de hoje. Eu estava no meu trabalho diário de controle portuário quando me veio a informação que entrava na Bahia um pequeno caique com bandeira portuguesa. Achei que era engano e fui averiguar. Pois um grupo de 17 pescadores do lugar de Olhão, em Faro, sem experiência alguma em grandes navegações, saiu daí em um barco de nome Bom Sucesso, que não chega ao tamanho de 20 metros. E aqui chegaram, em viagem direta, para contar ao príncipe regente os feitos que se deram no lugar de Olhão e a surra que esses leais habitantes aplicaram nos franceses. Gente simples, pescadores, deram um pau no melhor exército do mundo. E não satisfeitos, pegaram um barquinho e atravessaram o oceano para contar as novidades à Sua Alteza. Esse é o dia mais feliz da minha vida. 17 pescadores fizeram a alegria de toda uma cidade e renovaram a esperança de um povo. Estou com o peito aos pulos e a cabeça a rodar. Não sei o que acontecerá, mas agora realmente acredito que é possível que tudo isso se acabe e eu volte para Lisboa. Há muito que se fazer por aí. Zeca. Lisboa, 23 de outubro de 1808. Querido Zeca, fiquei feliz em saber que queres voltar. Por um momento, achei que estavas encantado com as novidades e que havias esquecido o amor que nossos pais nos ensinaram a ter por nossas raízes e nossa terra. E é cheio desse amor que lhe digo agora: não volte. Enquanto não houver posição segura da intenção de Dom João, digo que não volte. Ao contrário, fique aí e tente preparar o terreno para a ida da tua mulher, teu filho e teu sobrinho. Eu e Caetana já não temos idade para esse tipo de aventura e ficaremos aqui, haja o que houver. Nesse momento, Portugal é uma colônia inglesa. Me dói dizer isso, mas é verdade. Eu sabia que isto ia acontecer, mas assim como não arredei pé com franceses e espanhóis, não arredarei pé com ingleses. Isto é Portugal. Romanos, visigodos, mouros, espanhóis, vêm e vão. Portugal fica. Temos de ser práticos. Prepare tudo e não mande dinheiro. Sobre os grãos que me apropriei, distribuí tudo aos esfomeados, que não são poucos. Não iria ficar com dinheiro de pilhagem francesa que custou sangue dos nossos irmãos. Augusto. Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 1808. Querido irmão, não sei de onde lhe veio a ideia de que eu gostaria de ficar no Brasil. Ao contrário, espero voltar o mais rápido possível. Estou aqui como príncipe, mantendo uma frente aberta, pois nossa casa, que é Portugal, vive um momento de perigo. Fico aqui como dever de família e de fidelidade à Sua Alteza, nada mais. Acho o Brasil um lugar selvagem, um povo horroroso, ignorante, barulhento, que por não ter cultura nenhuma não se ocupa de mais nada que bisbilhotar a vida alheia e falar mal uns dos outros. Esse lugar não tem futuro.
Não fosse por absoluta necessidade, nunca traria minha família para cá. Hoje mesmo, o grosseiro do Minhoto agrediu a Angelina por uma bobagem qualquer. Ele, em vez de comprar outro escravo para o serviço pesado, fica sobrecarregando a pobre negra. Fico com pena, pois é prestativa, trabalha bem em serviço de casa e cozinha, mas o gajo quer que trabalhe com carga de comércio, descarregando mulas. E quando ela não aguenta, ele fica bravo. Um bruto. E é assim a maior parte das pessoas aqui. Quanto à vinda de todos, creio que não terei dificuldade de, em breve, conseguir um bom arranjo a tempo de os acolher. Quanto aos grãos, eu tinha certeza que você saberia agir com justiça ao seu caráter. Sua generosidade e honestidade sempre me orgulharam, irmão. Zeca. Lisboa, 26 de dezembro de 1808. Querido Zeca, encerra-se este ano conturbado e eu desejo que o próximo seja melhor. Será já o segundo Natal que passamos separados, mas com fé em Deus ainda voltaremos a estar juntos na alguma missa do galo. Quero saber se precisa que enviemos alguma coisa e nos diga quando podemos embarcar Constância, Francisco e Afonsinho. Caetana se recusa mesmo a ir e não posso obrigá-la. Constância diz que preferia ficar e que você voltasse. Todos preferiríamos isso, mas sabemos que não é possível e não se permita ceder. O lugar dela é o lado do marido, com o filho, bem como longe da guerra. Afonsinho vai, pois é muito devotado à tia. E é bom, porque fará companhia na travessia. Além disso, há meu temor de um menino, embora com 12 anos, já estar de tamanho que pode ser alistado à força para alguma infantaria. Ou seja, vai para o Brasil quem tem que ir. Fica no Brasil quem tem que ficar. Os ingleses descobriram a doação dos alimentos e se impressionaram como eu consegui movimentar tudo rapidamente de Lisboa para Mafra. Por isso, estou trabalhando como civil na logística dos alimentos deles. Lisboa parece uma base naval inglesa. Acho que metade da frota dos britânicos está por cá. Tirando 1 ou 2 navios mercantes e 2 ou 3 de passageiros, o porto está tomado pelas naus com a bandeira do rei Jorge. Para os ingleses, a volta dos franceses é somente uma questão de tempo. Ou Napoleão domina Portugal, ou perde tudo. Somos o nó que ele tem que desatar para não ser enforcado na própria corda. Só te peço que apresse ao máximo os preparativos para que eu possa despachá-los antes que Lisboa se feche de novo. Augusto. Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 1809. Querido Augusto, venho de qualquer maneira, não preciso de nada. Comprei uma casa grande, um solar na rua Mata Cavalos, que precisa de reformas, mas tem muitas vantagens. Entre elas, a de ter água, o que é raro por aqui. Isso me economizará ter que mandar trazer água todo dia. Desviei o pessoal que estava fazendo a obra dos armazéns para preparar a casa. Essa vinda e essa mudança me farão muito bem. Mesmo que a casa não esteja acabada, a presença de Constância, Francisco e Afonsinho me animarão a alma. Além disso, não aguento mais a convivência aqui com o Minhoto e a Angelina. Ora, uma coisa é tolerar a escravidão, o que não é algo que eu seja entusiasta, mas entendo que faz parte da sociedade. Outra coisa é a desumanidade. Todo dia o homem castiga a mulher por qualquer motivo? Isso me embrulha o estômago. Fosse ela uma besta feroz, ainda assim seria uma covardia. Mas trata-se de nega boa e trabalhadeira. Só posso atribuir esse comportamento à origem dos homens brancos daqui, que não vieram de boa estirpe de valor, mas ao contrário,
de degenerados que aqui se estabeleceram pela força e pela facilidade de se prosperar em terra que não tem nada e precisa de tudo. Mande a mulher e os meninos no primeiro navio logo que receber esta carta. Zeca. Lisboa, 20 de fevereiro de 1809. Querido Zeca, tarde demais para sairmos daqui. O exército de Napoleão atacou de novo e pelo menos desta vez não fomos pegos de surpresa. Mas infelizmente ninguém poderá viajar, pois todos os navios de grande porte foram requisitados para manter as linhas de suprimento. Creio que vai se repetir tudo o que aconteceu antes. As cartas continuam circulando e assim que tivermos novidades, eu te mando. Estamos todos bem e a moral está elevada em Lisboa. Seu irmão Augusto. Lisboa, 1º de março de 1809. Querido Zeca, não chegou nada seu por aqui desde a carta da compra da casa. Como está a reforma? Você se mudou? Por aqui estamos em guerra com os franceses, mas se não fosse a miséria e a decadência que Lisboa passa, nem sentiríamos isso. Os ingleses estão montando linhas de defesa depois de Mafra, que são mais para retardar os franceses e permitir a fuga da frota inglesa do que propriamente proteger Lisboa. Diminuiu aqui o número de miseráveis, acho que por 3 motivos. Com os ingleses e seus preparativos, acaba entrando dinheiro. Quem tinha de fugir de Lisboa, já fugiu. E quem tinha de morrer, já morreu. A quintinha de Mafra virou um entreposto de cereais para as linhas. Me revezo na administração dos 2 lugares e quando estou por lá, Caetana e Constância me ajudam por cá. Não é possível mandá-las agora. Toda a frota inglesa está por aqui e ninguém patrulha os mares. Meter mulher e criança em navios agora é loucura tão grande que até os comandantes com quem converso se recusam a transportar. Mas o correio continua funcionando. Chegaram já 3 navios do Rio de Janeiro e nenhum trouxe nada seu. Se não for para acalmar o coração deste teu irmão, ao menos lembra de escrever algo para a tua esposa, que vive pela esperança de rever-te. Augusto. Rio de Janeiro, 12 de maio de 1809. Querido irmão Augusto, perdão pela ausência de notícias. Fico feliz que todos estejam bem. As obras do solar da Mata Cavalos terminaram e finalmente me mudei, mas não sem muita luta. Fui pedir ao minhoto que me devolvesse parte do dinheiro da minha hospedagem, pois estava paga até setembro e saí no 1º dia de março. Não quis devolver, o manganão. Depois de chegarmos a elevar a voz a ponto de juntar gente, lembrei ao homem da minha proximidade com o Dr. Viana e o gajo mudou a cantiga. Chegamos a um acordo. Além dele não pagar, eu ainda complementei um valor, mas comprei a Angelina. Ficou caro. Certamente no mercado conseguiria melhor negócio, mas eu preciso de alguém para cuidar do solar. E tenho muita afeição por ela. Com educação ficará muito bem. Além disso, já conheço suas qualidades e defeitos. Melhor que me arriscar com alguém que não tenho costume. O Viana me fez uma proposta irrecusável nos armazéns e os vendi para ele. Uma parte em dinheiro e outra parte em troca de uma área na futura ampliação do porto. Em termos de área, é 10 vezes maior do que eu tinha, mas em valor é pouco. O lugar não tem nada e o acesso é ruim. Não passa carroça, somente mula e das bem dispostas. Mas o Viana me garantiu que vai abrir várias ruas por ali. De toda forma, eu precisava do dinheiro para preparar o solar. Terminei a parte de cima, mas embaixo, onde ficam as baias, está tudo péssimo.
Como é mais longe, eu precisava de um carro. Então comprei uma traquitana de óculos e uma mula de nome Boazinha. Comprei também um rapaz de nome Lúcio. Ele obedece a Angelina e é bom no trato com a mulinha. Estou reformando a parte de baixo, onde ficam as baias, e onde dorme também o Lúcio. Com o carro, chego rápido ao cais, à alfândega e ao prédio da polícia, que fica no Campo de Santana. Então eu saio de casa, passo na polícia, vou para a fiscalização do porto e, quando volto, deixo os relatórios. Prático e monótono. Fico só aguardando a vinda de vocês. Acho que você deveria vir para cá, Augusto. Com a sua experiência em comércio de grãos, ficaria muito rico. Zeca. Lisboa, 12 de julho de 1809. Querido José Joaquim, fiquei feliz em receber notícias tão alvissareiras. Entendo suas necessidades, mas, por favor, não vá exagerar com esse negócio de escravos. O que se ouve por aqui é que, no Brasil, quem mais ganha dinheiro são os que fazem esse tipo de comércio. A guerra acabou de novo. E está por aqui um general inglês de nome Beresford, guarde esse nome, e não acredite em nada. Apesar da cara de tonto, é esse careca que manda em Lisboa, em Portugal e no exército português. Mas e o príncipe, você pode perguntar? O príncipe deixou, ora pois. Para mim já está claro que, enquanto houver Napoleão, Portugal é um protetorado inglês. Os britânicos aqui têm planos ambiciosos de construir não uma, mas 2 linhas de fortificações. A primeira saindo do Tejo até o oceano, passando por Torres Vedras. E a segunda, mais atrás, indo também do Tejo ao Atlântico, passando por Mafra. Ainda não entendi se é uma muralha como a da China, o que não faz sentido, porque sabemos que muralhas podem ser destruídas por tiros de canhão. Parece mais que serão fortes em linha, em que os invasores têm que passar entre um e outro. Se vai funcionar, não sei. Não me faz diferença. Sou português e fico aqui até ir embora. Se eu morrer antes disso, paciência. Mas se o canalha for antes ajustar as contas com Deus e Portugal voltar a ser Portugal, eu estarei aqui. Estamos todos bem, sem riqueza, mas comendo todos os dias com a graça de Deus. Voltamos a preparar tudo para a viagem de Constância, Francisco e Afonsinho. Estou pensando até em mandar Caetana, pois elas estão muito ligadas agora. A pedido de Constância, lhe envio 2 mechas de cabelo. A mais longa e morena deves reconhecer como de tua esposa. E o pequeno cacho aloirado é de teu Francisco, colhido no dia em que completou 1 ano. Costura-os num breve, para pôr a volta do pescoço e ter sempre a tua família a zelar por ti. Augusto. Vocês viram aí essa história do Caíque de Olhão? É uma história fantástica, né? Isso aconteceu de verdade? Aconteceu sim. Os caras saíram lá de Faro, lá de Olhão, que é no sul de Portugal, e vieram até o Rio de Janeiro num barquinho bem pequenininho. Mas o que acontece? O que é um caique primeiro? O caique hoje é um barquinho a remo que serve de apoio para outras embarcações. Evidentemente não é isso, né? Ninguém saiu remando lá de Portugal e veio remando e atravessou o Atlântico. Mas esses caras vieram num barco que é um pouco maior. Não é um pouco maior, não. É do mesmo tamanho de um desses saveiros que você vê por aí fazendo passeio turístico. Os caras saíram num barco desse, sem nenhuma experiência de navegação, porque eram pescadores, então estavam acostumados só a águas costeiras, e atravessaram o Atlântico para encontrar o Dom João aqui no Rio de Janeiro. Por que eles fizeram isso? Bom, tem que lembrar da história.
esse pessoal de Olhão, uma vila de pescadores, deu um pau no exército francês. Isso mesmo. Virou uma briga lá, eles se aborreceram, e aí padre virou soldado, colher de pau virou fuzil, o negócio assim descambou e eles botaram os franceses para correr. Qual é a graça de você derrotar o exército mais poderoso do mundo e não contar para ninguém? Não tem graça nenhuma. Então eles tiveram uma ideia, pô, vamos pegar um barquinho e vamos atravessar o Atlântico e vamos contar isso para Sua Alteza. E foi o que eles fizeram, atravessaram e vieram e chegaram e foram muito aclamados. Procurem essa história, Caíque de Olhão. Aí o Zeca compara o pessoal, esses pescadores de Olhão, aos argonautas. Quem foram os argonautas? Que argonautas são esses? Argonautas se trata de um mito grego, Jasão e os argonautas. É a mesma coisa. Os caras passaram por aventuras incríveis viajando no navio Argo, por isso que se chamam os argonautas. E eles tinham lá um monte de gente heróica, corajosa, enfrentavam os negócios esquisitos, eram superpoderosos, uma espécie de Vingadores da Marvel, só que na Grécia. Também falam dos romanos, aí é o Augusto que fala, romanos, visigodos, mouros, espanhóis, todos esses passaram em Portugal e Portugal fica. Esse pessoal invadiu Portugal. Portugal tem uma história vastíssima e a nossa história herda isso tudo. Os romanos invadiram Portugal e ocuparam Portugal, né, durante um tempo. Depois, nós tivemos o declínio do Império Romano, onde vieram os bárbaros. Quer dizer, os romanos chamavam os outros de bárbaros. E aí tinham os germânicos, entre eles os visigodos, que ocuparam Portugal durante um grande período de tempo. Depois vieram os mouros, religião islâmica, ficaram lá ocupando Portugal e a Península Ibérica toda. A Espanha também foi ocupada pelos mouros durante um grande período. E Portugal ainda tinha um problema com vamos chamar assim, os irmãos espanhóis, que de vez em quando entravam numa de invadir, de ocupar e tudo mais. Então o Augusto fala, esse pessoal todo entrou, saiu e Portugal continua aqui. Continua mesmo. E ele estava certo. Vamos no glossário agora. Traquitana de óculos. O que é uma traquitana e por que ela usa óculos? Bom, uma traquitana, gente, é uma carruagem. Uma carruagem não, é mais uma charretinha. Eu não saberia nem definir exatamente. Mas é uma carruagem de 2 rodas que pode ser puxada por uma mula ou um cavalo e que pode ser pilotada, né, conduzida pelo seu próprio passageiro. Não precisa de um cocheiro para conduzir. A traquitana, ela tinha uma característica também muito interessante, roda muito grande. As ruas do Rio de Janeiro eram muito esburacadas. Hoje não, hoje parece um mármore, né? Mas naquela época era muito esburacada. E aí a traquitana tinha uma roda grande, não atolava, passava tranquila nos buracos. Era bem um método de transporte, um meio de transporte muito querido, né? E por que a traquitana usava óculos? Bom, ela não usava óculos, ela tinha uma capota de couro, de lona, e ela tinha 2 janelas redondinhas na frente, e aí ganhou esse apelido traquitana de óculos. Também acontece o seguinte nesse episódio, o Augusto manda uma mecha de cabelo e fala para o Zeca colocar num breve. O que é um breve? Um breve é um saquinho. É um saquinho costuradinho assim, onde você coloca alguma coisa dentro que você goste muito. Naquela época, uma mecha de cabelo, porque não tinha fotografia para você tirar da pessoa que você gostava. Então você colocava uma mecha de cabelo do seu filho, da pessoa amada, botava ali, pendurava no pescoço e ficava lá com seu talismã, com a sua lembrança, com aquela lembrança daquilo que você mais ama. Ah, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar aí a nossa série. Esta paixão